Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter vocês aqui. Bom pessoal, ontem foi confirmado pelo governo iraniano o falecimento, a morte do então presidente do Irã, Ibrahim Raisi. Segundo as informações, ele teria se dirigido numa aeronave acompanhado de mais duas outras aeronaves, um total então de 3 aeronaves. Numa delas, ele teria se dirigido até a fronteira do Irã com o Azerbaijão para a inauguração de uma barragem. E devido a condições climáticas e meteorológicas, justamente a aeronave em que ele estava havia colidir com o solo. De início eles falaram que a aeronave havia feito um pouso forçado, mas depois de fato vieram a confirmar o falecimento de Ibrahim Raisi. Ele tinha 63 anos de idade e havia sido eleito presidente do Irã no ano de 2021. E o Irã foi uma nação bastante voltada para conexões com o Ocidente até ali, próxima à década de 70, quando houve a Revolução Iraniana e o Irã então se tornou um dos regimes mais fechados do mundo. Existe uma igreja fortemente perseguida no Irã, as pessoas são duramente reprimidas no Irã e até vocês podem encontrar na internet imagens que depois que o governo iraniano anuncia o falecimento de Ibrahim Raisi, as pessoas dentro do Irã começam a soltar fogos, começam a comemorar, em algumas localidades. Então as pessoas estão cansadas demais desse regime. O regime do Irã é um regime de governo político, religioso, porque embora haja ali um presidente eleito, quem toma de fato as decisões finais é o Ayatollah Khomeini. Então o Irã tem um sistema bem complicado, um sistema rígido que oprime demais as pessoas, persegue demais a igreja. O Irã acredita que eles devem ser a base de sustentação para o surgimento do Imam Mahdi, que seria, segundo a profecia islâmica, o 12º descendente de Maomé, que sumiu nas montanhas do Iraque e que ele vai retornar para impor no mundo um califado islâmico através da lei islâmica, através da Sharia. Então, para os líderes religiosos iranianos, para essa corrente xiita, o fato dos norte-americanos estarem no Iraque, ocupando o Iraque, impede que haja o cumprimento da profecia do surgimento do Imam Mahdi, que ele tem que surgir, segundo essa profecia, segundo aquilo que eles acreditam, eles têm que surgir a partir do Iraque. Então eles precisam tirar os norte-americanos do Iraque, eles estão fechados com a Rússia, com esse eixo asiático, com esse eixo oriental, e eles têm a sua própria perspectiva, a sua própria visão para o governo mundial e daquilo que deve acontecer no mundo nos próximos anos. Além disso, o Irã eles defende a destruição de Israel, E então gera ali muitos conflitos. Recentemente nós vimos que houve um ataque de drones, acho que aproximadamente 99% dos drones iranianos que vieram foram abatidos pelo Iron Dome, que Israel está transformando o Iron Dome no Iron Shield, que ao invés de abater esses mísseis, esses drones com outros mísseis, Israel vai destruir, vai impedir esses ataques com lasers, o que torna muito menos custoso para Israel se defender do que esses países para atacar. Então foi uma vergonha para o governo iraniano, aquela ideia do cão que late, mas não morde, e Israel se defendeu. Até quando o ano passado nós tivemos aquela invasão ali na fronteira de Israel com a faixa de Gaza, aquele fato terrível, quem estava coordenando na verdade aquela ação era o governo iraniano. A ideia naquele momento, segundo Amir Tsarfati, que é um dos comandantes das Forças Armadas de Israel, hoje ele está na reserva, ele foi vice-governador de Jericó e ele foi um dos responsáveis pelo assentamento dos palestinos na faixa de Gaza. Segundo Amir Tsarfati, que é um judeu natural, de nascimento, convertido a Jesus Cristo, um alto oficial, uma figura importante ali. Ele estava comentando, trazendo as informações de que a ideia era de que o ataque contra Israel naquele dia ou naqueles dias viessem de todos os lados de uma forma simultânea. Só que o jamais, eu vou colocar entre aspas, daquele grupo, fez aquela invasão querendo puxar assim os louros da invasão para si,
querendo se vangloriar propriamente dito da invasão, o que deixou muitos iranianos chateados, né? Porque eles tinham um planejamento de fazer no ano passado aquela invasão que vocês sabem que ocorreu. A ideia era que houvesse uma invasão por todos os lados, mas aí, né, o jamais, eu estou usando aqui porque tem que tomar cuidado com a plataforma, com aquilo que eu falo, né, eles invadiram de uma forma precipitada, né? Então aconteceu tudo o que nós vimos. Então, pessoal, o Irã ele tem essa perspectiva, né, de acabar com Israel, de expulsar os norte-americanos do Iraque, né, para ser a base de surgimento do Imam Mahdi. E é muito interessante, pessoal, porque a igreja que é perseguida no Irã, existe uma igreja, grandes irmãos e irmãs iranianos, né, que servem ao Senhor, que temem ao Senhor. Eles têm se apegado fortemente a uma profecia que se encontra em Jeremias capítulo 49, a partir do versículo 34, quando Deus traz uma profecia contra Elão. E na Bíblia vocês vão encontrar dois nomes que se referem ao atual Irã. Um dos nomes é Elão e o outro nome é Pérsia. Tanto que, né, o Irã, os iranianos, eles são persas, eles não falam árabe, por exemplo, eles não são árabes, eles são persas, a língua deles é persa. E em Jeremias capítulo 49, o Senhor vai falar no versículo 35, assim, olha, vejam, quebrarei o arco de Elão, a base do seu poder. Ou seja, esse regime ditatorial, esse regime que está associado com a Al-Qaeda, com ISIS, com grupos, né, terroristas, o Senhor está dizendo aqui que ele vai quebrar o arco de Elão. E ele fala que fará com que os quatro ventos dos quatro cantos dos céus soprem contra Elão. Alguns acreditam, né, tentam interpretar, na verdade, o que seriam esses ventos dos quatro cantos do céu. Alguns acreditam até na possibilidade de uma bomba atômica. E nós sabemos que o Irã tem um programa nuclear para enriquecimento do urânio e não é para fins pacíficos, né? Eles têm esse projeto de expulsar os norte-americanos para trazer o surgimento do Imam Mahdi no Iraque, e eles também defendem abertamente a destruição de Israel, mas quem defende Israel é o Senhor. E é muito interessante que a gente tem, né, o Hamas ali apoiado pelo governo iraniano, e nós lembramos lá no livro de Esther também de Haman, que queria a destruição do povo de Israel. E no final ele foi quem acabou construindo uma forca, né, para ele mesmo ter o seu fim derradeiro. Então o Senhor fala que vai trazer esse vento dos quatro cantos, e o Senhor diz, olha, e dispersarei aos quatro ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. E muita gente fala assim, poxa, mas se haverá essa destruição, ou se esse cumprimento profético realmente vai acontecer, né, por que a igreja está feliz com o cumprimento dessa palavra profética se fala de uma destruição, se fala de um grande conflito? Porque nesse mesmo texto de Jeremias 49, Deus diz, e porei meu trono em Elão, e porei meu trono no atual Irã, e destruirei seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Então você não vai encontrar na Bíblia, né, nenhum outro lugar, além de propriamente dito Israel, um outro lugar onde o Senhor diz abertamente que ele vai colocar o seu trono. Então existe uma perspectiva para o governo do Senhor a partir do Irã, né? Então a igreja do Irã acredita que através, né, dessa situação, o Senhor haverá ali uma grande evangelização, haverá um grande mover profético do Espírito Santo de Deus, né, onde o Senhor quebra esse regime fechado, e o Senhor estabelece ali o trono dele, né, no Irã, no atual Irã, né? Então essa é uma perspectiva de Jeremias capítulo 49, a partir do versículo 34, que eu trago para vocês. Alguns historiadores, teólogos, como por exemplo Pearson, citam Isaías no capítulo 17, que fala da destruição de Damasco, e nós sabemos que Damasco é a capital da Síria, e nós sabemos que a Síria está em guerra há muitos anos. O Irã tem apoiado grupos terroristas na Síria, ali em Damasco, e muitos falam que a intenção é colocar armas de destruição em massa em Damasco, na Síria, que está ali ao norte de Israel, para dali de fato eles conseguirem destruir a nação de Israel. E antes que esse ataque então de fato se concretize, muitos veem na profecia de Isaías 17 que Israel vai
atacar Damasco e vai impedir com que essas armas de destruição em massa cheguem até Israel. E lá em Isaías 17 diz, olha, sentença contra Damasco, eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Algumas versões bíblicas falam que Damasco não será mais cidade. Então, se hoje Damasco existe, é cidade, é a capital da Síria, né? Então muitos creem que essa profecia ainda não se cumpriu. Alguns teólogos alegam que, por exemplo, Flávio Joséfo, na sua obra, teria dito que houve sim o cumprimento da profecia de Isaías 17. Mas a gente deve lembrar que Flávio Joséfo era um historiador contemporâneo, ele registrou aquele momento contemporâneo ali da invasão, né, romana de Jerusalém, próximo ali ao ano 70 depois de Cristo, mas o que Flávio Joséfo fala não é canônico, não é divinamente inspirado. A gente, lógico, toma as obras de Flávio Joséfo como extremamente importante, mas daí você alegar 100% que o que Flávio Joséfo falou do cumprimento dessa profecia já aconteceu relacionado a Isaías 17, é você ir para uma linha bastante extrema. Até mesmo porque Flávio Joséfo não reconhecia o Senhor Jesus como Messias. Então, ele tinha uma visão própria para tentar compreender na época aquilo que de fato havia acontecido. Assim como hoje você pode, cada um tem uma visão diferente, né, de acordo com a perspectiva escatológica, teológica, e escrever um livro. E daqui a 1000 anos ou 2000 anos, uma pessoa vai lá, pega o que a gente escreveu e fala, não, isso já aconteceu porque o fulano de tal escreveu um livro. Né? O que serve para nós de fundamento de base é a palavra de Deus e não a obra de um autor. E aquilo que eu falo, a gente não está aqui, eu não estou desconsiderando, né, as importantíssimas obras de Flávio Joséfo, mas a gente precisa ter moderação, né, tanto para analisar, para dizer, será que essa profecia de fato vai se cumprir agora? Né? E eu trago essa informação de Flávio Joséfo, que ele acreditava, né, que essa profecia de Isaías 17 já teria se cumprido. Então a gente precisa ter cuidado e moderação na interpretação dessa perspectiva escatológica, por exemplo, de Isaías capítulo 17. E nós sabemos que todas essas profecias de Jeremias 49, 34, Isaías 17, eu particularmente acredito que tudo isso vai se conectar com a guerra de Ezequiel 38 e 39, que é a guerra de Gog e Magog. E eu já fiz um vídeo aqui no canal, você encontra diferenças muito grandes entre o conflito de Ezequiel 38 e 39, né, e a Gog e Magog, e a Gog e Magog de Apocalipse. Então, por exemplo, em Apocalipse você encontra o diabo sendo colocado no abismo e depois de 1000 anos ele sai do abismo e engana as nações de Gog e Magog. Quando você olha para Ezequiel capítulo 38 e 39, a palavra de Deus diz que o próprio Deus, o próprio Senhor, ele vai colocar um anzol, ou seja, uma isca, e vai com esse anzol atrair as nações, algumas nações que estão nomeadas ali em Ezequiel 38, para os montes de Israel, e ali nos montes de Israel, o Senhor diz que fará essas nações caírem. E dentre essas nações, desses povos citados, Ezequiel 38, está o atual Irã, né, chamado ali de Pérsia. E existe ali várias nações que vão atacar Israel. Se você analisar, comparando Israel com as nações que estão em Ezequiel 38 e 39, Israel, humanamente, não teria poder de se defender. Mas também diferente de Apocalipse, quando Deus vai destruir essas nações com a palavra de sua boca, com a espada de sua boca, já diferente disso, em Ezequiel 38, o texto bíblico fala que o Senhor fará com que essas nações se voltem umas contra as outras, né? Durante essa confederada de nações, volte uma contra as outras e elas venham a cair no monte de Israel. Existem várias interpretações, né? Eu tento trazer aqui o máximo de moderação possível, mas eu trago a minha opinião, logicamente, aquilo que eu acredito. Por exemplo, a Amit Safat, relacionada a Ezequiel 38 e 39, ele acredita que nós vamos ver o princípio dessa aliança sendo formado, mas a Amit Safat acredita que nós seremos arrebatados, né, quando de fato estiver a acontecer essa guerra de Ezequiel 38 e 39. E aí, lógico, cada um de nós deve fazer como a Escritura nos diz, analisar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Eu particularmente, né, não entro em histeria, porque nós sabemos que as profecias bíblicas, para elas se cumprirem, elas levam tempo, né, e muitas vezes a misericórdia e graça do Senhor, eu acredito que ela segura um pouco mais o cumprimento de certas profecias, para dar tempo das pessoas se arrependerem,
né? Então a gente apenas deve fazer aquilo que o Senhor diz em Mateus 24. Com relação ao tempo e às datas, nós não sabemos, mas o Senhor diz: estejam atentos aos sinais. Ok, pessoal? Então, mais um vídeo aqui que eu trago para vocês no canal, né? E a gente vai acompanhando mais essas situações. Um forte abraço, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.